Imagine viver em um mundo onde seres gigantescos caminham ao seu lado. Criaturas colossais, temidas por seu poder devastador e sua presença que causa puro pavor. E se eu te dissesse que mesmo após o grande dilúvio, quando Deus purificou a terra, alguns desses monstros continuaram a existir? Isso mesmo. A Bíblia revela 5 raças de gigantes que sobreviveram e continuaram a aterrorizar a humanidade. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer cada um desses povos gigantescos, suas histórias impressionantes e como Deus, com sua infinita misericórdia, livrou seu povo dos horrores que eles representavam. Mas antes de seguirmos nessa jornada épica, escreva aqui nos comentários: Deus é bom. Agradeça pelos livramentos que Ele nos deu e continua a dar. Não saia daqui, porque o último grupo de gigantes vai te deixar sem palavras. E claro, já deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo fascinante sobre as histórias bíblicas mais ocultas e surpreendentes. Os Refaíns, os temidos guerreiros de estatura colossal. Você já ouviu falar dos Refaíns? Eles eram gigantes tão imponentes que onde passavam causavam medo e respeito. A Bíblia fala deles em várias passagens e parece que sua presença aterrorizava até os mais corajosos. Mas quem eram exatamente esses gigantes? Os Refaíns são mencionados em Deuteronômio 2, 10, 11, onde está escrito que eles eram uma raça de gigantes que habitava a região de Bazã, perto de Moabe. Eles eram conhecidos por sua altura impressionante e pela força descomunal. Alguns até acreditam que eles eram tão altos quanto os próprios Anakins, outro povo de gigantes que veremos mais adiante. Agora, pensa comigo, como é que os filhos de Israel, que eram muitos, mas ainda assim pequenos em comparação a essas criaturas enormes, conseguiram vencer esses gigantes? A resposta está em um ponto crucial. Deus estava com eles. Mesmo diante de uma ameaça tão grande, o povo de Deus foi protegido e, através da sua força, conseguiu vencer os Refaíns. Imagina o medo que eles sentiam ao enfrentar uma criatura que só de olhar parecia capaz de destruir qualquer um. Mas Deus, com sua imensa bondade e poder, fez o impossível acontecer e os livrou dessa ameaça. E isso nos lembra que, mesmo em momentos de dificuldade, Deus está conosco, pronto para nos ajudar a vencer nossos maiores medos. Agora, quero saber de você. Já passou por uma situação difícil em que Deus te livrou de algo que parecia impossível? Escreve nos comentários. Vamos compartilhar nossos testemunhos de como Deus nos protege. Os Enaquins, os gigantes que aterrorizavam Canaã. Agora, vamos falar sobre os Enaquins, um povo de gigantes que aterrorizava a região de Canaã. Eles eram conhecidos pela sua altura e força, e os israelitas tinham muito medo de enfrentá-los. A Bíblia eles relataram: vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, e aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos, e assim também parecemos a eles. Os Enaquins eram tão grandes que os israelitas se sentiram como insetos perto deles. Isso nos mostra o quanto eles eram impressionantes. Era uma verdadeira luta entre a força humana e a força de gigantes que pareciam inatingíveis. Mas mesmo diante dessa dificuldade, Deus já havia prometido a terra para os filhos de Israel. Apesar do medo, Deus não abandonou seu povo. Aquele que já os livrara de tantos inimigos não deixaria os Enaquins vencerem. A vitória não veio pela força humana, mas pela intervenção divina. E assim, com a ajuda de Deus, os israelitas conseguiram vencer os Enaquins e tomar a terra que ele havia prometido. Imagina a confiança que os israelitas precisaram ter em Deus para enfrentar esses gigantes. Eles não estavam sozinhos, e essa vitória foi um lembrete de que, com a ajuda de Deus, até o maior dos gigantes pode ser derrotado. Agora, quero saber de você. Já enfrentou algo tão grande que parecia impossível de vencer? Como sentiu a presença de Deus nesse momento? Comenta aqui embaixo.
Vamos conversar sobre isso. Os Zuzins, os habitantes gigantes de Amon. Agora, vamos falar sobre os Zuzins, um povo de gigantes que habitava a terra de Amon, mencionados em Deuteronômio 2, 20 e 21. Esse povo também era conhecido pela sua grande estatura, mas como os outros gigantes, eles acabaram sendo derrotados pelo poder de Deus. Quando os israelitas estavam se preparando para entrar na terra prometida, Deus os orientou a não se assustarem com as grandes nações que encontrariam pelo caminho. Ele disse que a vitória viria pela sua força e não pela força deles. E foi assim que aconteceu com os Zuzins. Imagine o medo que os israelitas devem ter sentido ao saber que eles estariam enfrentando gigantes em sua jornada. Mas, mais uma vez, Deus não os deixou. Os Zuzins foram derrotados e o povo de Israel seguiu adiante, confiando que Deus cumpriria suas promessas. Essa história nos ensina muito sobre confiança. Às vezes, enfrentamos situações que parecem ser gigantescas, mas a verdade é que com Deus ao nosso lado não há nada que não possamos vencer. Ele é mais forte do que qualquer gigante que possamos encontrar. Eu quero saber, já sentiu que algo estava grande demais para você enfrentar? Como Deus te ajudou a passar por isso? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias como essa. Os Emins, os gigantes temidos de Moabe. Agora vamos falar sobre os Emins, um povo de gigantes que habitava a terra de Moabe, uma região ao leste do rio Jordão. A Bíblia menciona os Emins em Deuteronômio 2, 10, 11 e descreve-os como uma nação de gigantes tão imponentes que faziam os outros povos parecerem pequenos ao lado deles. Os Emins eram conhecidos pela sua grande estatura e força. Eles eram tão temidos que parecia impossível vencê-los. A primeira coisa que podemos aprender sobre os Emins é o medo que eles causavam. Os israelitas, ao ouvir falar sobre esses gigantes, provavelmente pensaram que era impossível conquistar aquela terra. Como enfrentar seres tão grandes, com força imensurável? Era uma batalha que parecia perdida antes mesmo de começar. Mas, assim como aconteceu em tantas outras situações, Deus deixou claro que o povo de Israel não estava sozinho. Em Deuteronômio 2:24, Deus diz: levantem-se, sigam em frente e atravessai o rio Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Seom, o amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a tomar posse dela e combate contra ele. Deus estava com eles, e mesmo enfrentando gigantes, a vitória seria deles, porque o Senhor lutaria ao lado do seu povo. Por incrível que pareça, os Emins foram derrotados e a terra deles foi tomada. Os israelitas seguiram em frente, confiando em Deus e mostrando que mesmo os maiores gigantes não são páreo para a força do Senhor. Isso nos lembra que, por mais que a vida nos apresente desafios gigantescos, a ajuda de Deus é sempre maior. Quando colocamos nossa confiança nele, podemos superar qualquer obstáculo, por mais impossível que pareça. E você, já se deparou com um gigante na sua vida? Algo que parecia impossível de vencer, mas com a ajuda de Deus, você conseguiu superar. Conta pra gente nos comentários, vamos compartilhar nossas histórias de fé e vitória. Os filhos de Arba, a linhagem dos gigantes de Hebron. Finalmente, chegamos aos filhos de Arba, uma linhagem de gigantes que habitava a cidade de Hebron. A Bíblia fala sobre eles em Josué 15, 13 e 14, onde vemos que Arba foi o maior entre os filhos de Enaque e seus descendentes continuaram a viver em Hebron. Esses gigantes eram conhecidos não apenas pela sua altura, mas também pela sua força e poder em batalha. A cidade de Hebron, que mais tarde se tornaria um lugar de refúgio e de grandes vitórias para os israelitas, era habitada por esses gigantes temidos. O mais interessante dessa história é que, embora os gigantes de Arba fossem poderosos, Deus tinha planos maiores para seu povo.
Josué, um dos grandes líderes de Israel, foi guiado por Deus para conquistar a cidade de Hebrom e derrotar a linhagem de Arba. Mesmo sendo um povo de gigantes, os filhos de Arba não foram páreo para a força de Deus. Com muita coragem e fé, Josué e o povo de Israel tomaram a cidade de Hebrom, e foi ali que Calebe, um dos espias de Israel, recebeu sua herança de terra. Calebe, que também era de grande estatura, teve que enfrentar os gigantes para conquistar a promessa de Deus, e ele sabia que a vitória viria pela força de Deus, e não pela sua própria. Ele confiou em Deus, e a vitória foi garantida. A história dos gigantes pós-dilúvio é mais do que uma série de contos assustadores e misteriosos. Ela nos ensina sobre fé, coragem e o poder de Deus para derrotar até os maiores inimigos. Cada uma dessas raças de gigantes que encontramos nas Escrituras mostra como, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, Deus sempre estará ao lado daqueles que confiam nele. Nos momentos mais difíceis, quando os gigantes da vida se levantam contra nós, lembre-se que com Deus ao nosso lado, nenhuma luta é impossível de vencer. Ele sempre nos dá forças para conquistar, superar e triunfar, como fez com os israelitas diante dos gigantes. Se Deus foi fiel com seu povo no passado, Ele será fiel conosco também. Agora quero saber de você. Qual gigante você tem enfrentado na sua vida? Como você tem visto Deus agir em suas lutas? Escreva nos comentários e compartilhe sua história com a gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deus é bom e Ele continua a nos proteger e nos guiar, assim como fez com os israelitas.